Imagina que, em vez de você abrir o YouTube, estivesse abrindo a porta da cozinha lá em 1987. A geladeira cheia de imã, o armário com um pacote de biscoito, a TV ligada na sala. Hoje eu vou te lembrar de 12 produtos dos anos 80 que simplesmente sumiram do Brasil, mas continuam vivos na memória de muita gente. Alguns faliram, outros foram proibidos, outros mudaram de nome, mas eu aposto que pelo menos 8 você já viu, usou ou desejou ter em casa. E fica comigo até o final, porque o primeiro lugar dessa lista virou quase lenda urbana. Tem gente que jura que ainda sente o cheiro dele até hoje. Se em algum momento bater aquela saudade boa, já deixa o like, se inscreve e comenta as suas lembranças pra gente manter esse arquivo vivo. 12. Chocolate surpresa. Se você cresceu nos anos 80, tem grande chance de ter aprendido o nome de um monte de bicho não na escola, mas numa barra de chocolate. O chocolate surpresa era assim. Você comprava por causa do gosto, claro, mas a verdade é que o coração batia mais forte, era para ver qual card vinha dentro. Animal, dinossauro, tema diferente. E a gente guardava tudo em caixa de sapato, álbum improvisado, caderno velho. Tinha aquele cheirinho de chocolate ao abrir o papel, mas o gesto automático era olhar o card primeiro. E quem tinha a coleção completa era quase uma celebridade da rua. Se você colecionava, comenta aqui. Eu colecionava o surpresa e me diz qual tema você mais amava. E se você era desses que gostava de colecionar coisas, fica aí, porque mais pra frente tem um chiclete que foi praticamente a rede social do recreio. 11. Xambinho. Agora vamos abrir a geladeira da sua infância. Sabe aquele potinho pequeno, colorido, que parecia uma sobremesa de desenho animado? O Xambinho morava ali, na prateleira do meio. E não era todo dia que aparecia, não. Tinha casa em que ele era prêmio de fim de semana, quando a mãe fazia a compra grande do mês. Você puxava o lacre de alumínio devagarinho, sentia o cheirinho doce, a textura cremosa e, por alguns segundos, parecia que a vida era só aquilo: colher, potinho e mais nada para se preocupar. De repente, ele começou a sumir. Foi desaparecendo das gôndolas, sem alarde, como se nada tivesse acontecido. Mas na memória de muita gente, ele ainda mora na geladeira da infância. Se na sua casa já teve Xambinho, comenta. Na minha casa tinha. E conta se era sobremesa de todo dia ou só nos dias especiais. 10. Biscoito Mirabel. Agora é hora de abrir a lancheira. O Mirabel era aquele biscoito compridinho, de creme de leite, que vinha em pacotinho barulhento. Às vezes a mãe mandava um só, às vezes vinha o pacote inteiro. E aí você virava o rei do recreio, porque sempre aparecia alguém pedindo: me dá um. Quando você rasgava o plástico, vinha aquele cheiro doce, simples, que para muita gente tem até hoje o cheiro exato do intervalo da escola. Um dia, sem muita explicação, ele começou a rarear. Primeiro sumiu do mercadinho do bairro, depois do supermercado grande, até muita gente se perguntar: ué, será que eu é que tô lembrando errado? Se o Mirabel já esteve na sua lancheira, escreve: Mirabel era meu recreio. E me conta em qual cidade e escola você estudava. 9. Bubalu. Uva. Agora vamos pro bolso da calça, pro troco da vendinha e pro recreio barulhento. O famoso Bubalu uva. O Bubalu continua aí até hoje, mas aquele recheio roxo que deixava a língua da gente toda colorida virou só lembrança. A cena você conhece. Embalagem amassada no bolso, você desembrulha, morde e o recheio escorre, doce, artificial, uma explosão de uva que não tinha nada de natural. E é justamente por isso que era tão inesquecível. Muita gente saía da aula com a moeda contada para comprar 2, 3 e ainda dividir com os amigos. Se você já ficou com a língua roxa de tanto mascar Bubalu uva, comenta língua roxa aqui embaixo. E fica aí porque já a gente vai falar de um chiclete que vinha com figurinha e mexia ainda mais com a nossa cabeça. 8.
Guaraná Taí. Agora vamos para a mesa da cozinha para o almoço de domingo ou para o bar da esquina. O Guaraná Taí foi companhia de muita gente, principalmente no norte e nordeste do Brasil. Garrafa gelada, tampinha de metal ou de plástico, espuma subindo e aquele sabor de guaraná que muita gente diz que nunca mais encontrou igual. Ele aparecia nas mesas de plástico, no isopor de festa de família, na vendinha do bairro. Não era o gigante da propaganda nacional, mas em muito lugar era o guaraná oficial da casa. Com o tempo, mudanças de empresa, de linha de produtos, concorrência pesada, e ele foi sumindo das prateleiras, deixando uma saudade que até hoje aparece quando alguém comenta: "Você lembra do Taí?" Se na sua família já teve garrafa de Guaraná Taí na mesa, escreve "Taí lá em casa" e diz de qual cidade você é. É bonito ver de onde essas memórias estão vindo. 7. Chocolate Lolo. Agora vamos para o corredor de chocolate do supermercado, lá nos anos 90. O Lolo era aquele chocolate mais gordinho, embalado num azul marcante, com gosto de leite bem presente. Você batia o olho na prateleira e ele se destacava. Para muita gente, era o chocolate jovem, aquele que parecia estar em todos os comerciais da tarde. Levava para o cinema, para o sofá, para o quarto, para o recreio. A marca sumiu, o nome mudou, veio o Milk Bar, e até hoje tem gente que, quando pega o novo chocolate, fala sem pensar: "Ah, isso aqui é o Lolo." Se para você o nome certo nunca deixou de ser Lolo, comenta: "Para mim é Lolo." E falando em coisa polêmica, segura aí, porque o próximo item foi parar no alvo de leis e discussões sobre infância. 6. Cigarrinho de chocolate Pan. Esse aqui é quase inacreditável para quem nasceu depois. O cigarrinho de chocolate Pan era vendido em caixinhas que imitavam um maço de cigarro de verdade. A criançada comprava na padaria, na vendinha, na banca e brincava de fumar antes de morder o chocolate. Era o tipo de coisa que fazia a gente se sentir adulto por alguns segundos, colocar o palitinho na boca, fingir tragada, dar risada com os amigos e depois devorar o chocolate inteiro. Com o tempo, o mundo mudou. As campanhas contra o cigarro ficaram mais fortes, a proteção à infância entrou em cena e um produto desses passou a ser visto como completamente inadequado. Resultado: desapareceu. Se você já fumou chocolate Pan, comenta: "Eu fumava chocolate." E me conta, hoje, você deixaria seu filho brincar com isso ou nem pensar? E se você acha essa lembrança polêmica, espera só o que vem mais pra frente, porque tem brinquedo que perdeu feio a briga pros eletrônicos. 5. Pega peixe. Imagina uma sala de estar simples, fim de tarde, férias escolares. No meio do chão, um brinquedo girando sem parar. O Pega Peixe, uma base cheia de peixinhos abrindo e fechando a boca, e você com uma varinha tentando fisgar um por um. O barulhinho mecânico preenchia a casa e a disputa era séria. Quem pegasse mais peixes virava campeão da rodada. Era o tipo de brinquedo que juntava primos, vizinhos, irmãos, todo mundo em volta, sem tela, sem Wi-Fi, sem notificação. Aos poucos, ele foi perdendo espaço para os videogames, para os brinquedos eletrônicos, para os celulares que vieram depois. Mas na memória de quem viveu, o som do pega-peixe ainda ecoa. Se você já pescou peixe de plástico no tapete da sala, comenta: "Eu pescava no tapete." E falando em tecnologia, agora vamos lembrar de um computador que fazia a casa inteira se sentir no futuro. 4. Computador Tandy. Antes de notebook, tablet e smartphone, tinha um computador que deixava qualquer criança com sensação de estar mexendo em coisa de filme, o Tandy. Ele normalmente era ligado numa TV da sala, tinha teclado pesado, comando estranho, tela cheia de texto piscando. Muita gente via aquilo e pensava: "Meu Deus, isso é o futuro dentro da minha casa." Pais compravam achando que o filho ia aprender programação, virar gênio da informática. E as crianças ficavam horas tentando entender
como é que aquilo funcionava, às vezes só para fazer aparecer uma mensagem na tela. Com a chegada dos PCs mais modernos, dos games mais bonitos e da internet, o Tandy foi ficando para trás até sumir. Se você já digitou algum comando num desses, comenta: tive computador da Mesbla, e conta o que você lembra de fazer nele. E já que estamos falando de status, o próximo item não era eletrônico, mas fazia muita gente se sentir desfilando. 3 Pacalolo. Agora a gente sai da sala e vai para o guarda-roupa. Nos anos 80 e 90, abrir a porta do armário e ver uma camiseta ou uma bermuda da Pacalolo era quase sinal de que você estava antenado com a moda da época. Estampas coloridas, cara de verão eterno, clima de praia, liberdade, música tocando no rádio. A roupa tinha uma energia própria. Você quase sentia o cheiro de protetor solar só de olhar. Ser visto na escola, na praça ou na balada com uma peça dava uma sensação de tô na moda, tô dentro do que passa na TV. Crises econômicas, dívidas, mudanças de mercado. A marca foi e voltou algumas vezes, mas nunca mais. Ocupou o mesmo lugar no imaginário do Brasil. Se você já teve alguma peça da Pacalolo, comenta: já tive Pacalolo, e descreve a estampa que mais marcou você. E se você acha que a moda mexe com a cabeça, espera para lembrar do chiclete que mexia com toda a nossa coleção. 2. Chiclete Ping Pong. Antes de like, de curtida e comentário, existia um outro tipo de engajamento: a troca de figurinhas. O chiclete Ping Pong vinha com um pequeno tesouro dentro, a figurinha. Muitas vezes, o chiclete era até secundário. A gente rasgava o papel, tirava a goma e já ia direto ver qual desenho tinha vindo. As figurinhas iam parar em todos os lugares: caderno, álbum, porta de guarda-roupa, parede de quarto. E o recreio virava um grande mercado de trocas. Repete, vale 2, te dou essa se você me der aquela. Com a chegada de novas marcas, outras modas e o fim desse tipo de brinde, o ping-pong foi perdendo espaço até desaparecer. Mas a memória do barulhinho do papel e da mão cheia de figurinhas continua viva. Se você já trocou figurinha de ping-pong no recreio, comenta: eu trocava ping-pong, e diz qual coleção você mais lembra. E agora, se prepara, porque o primeiro lugar dessa lista não é comida, não é brinquedo de mesa, mas fez parte da infância de milhões de pés brasileiros. 1. Tênis que chute. Chegamos no topo da nossa lista. Se você cresceu nos anos 80, existe uma grande chance de ter ralado o joelho, jogado bola, corrido na rua ou feito educação física usando um quichute no pé. Ele era pesado, com sola grossa, cadarço que às vezes dava a volta na canela e, ao mesmo tempo, parecia indestrutível. Servia para tudo. Ir para a escola, jogar na quadra, brincar até escurecer. Em muito lugar, era o primeiro e único tênis de verdade da criança. Não tinha essa de ter um para cada ocasião. O quichute viajava da sala de aula para o campinho de terra, do campinho para a calçada, da calçada para a rua de cima. Com o tempo, as marcas internacionais chegaram forte. A moda mudou, o consumo mudou e o quichute foi saindo das prateleiras, ficando mais raro, até virar quase mito de infância. Se você já correu, caiu, ralou o joelho ou fez gol usando um quichute, comenta: eu tive quichute, e conta qual foi a maior aventura que você viveu com ele. Capricha nos detalhes, porque o seu comentário é parte desse arquivo. Quando a gente olha para trás, percebe que esses produtos sumiram da prateleira, mas não sumiram da gente. O mercado muda, as leis mudam, as marcas somem, voltam, trocam de nome. Mas o cheiro do recreio, o peso do quichute, o barulho do pega-peixe, o gosto artificial do bubalu, isso ninguém consegue descontinuar. Agora eu quero ouvir você. Qual desses 12 fez parte da sua vida? Qual você só via na casa dos outros? Qual você sonhava ter e nunca conseguiu? E qual produto ficou faltando para uma parte 2 desse vídeo?
Escreve tudo aqui nos comentários. É nas histórias que vocês contam que o Arquivo 80 continua vivo. Se esse vídeo te levou de volta para algum corredor de supermercado, para a cozinha da sua infância ou para o campinho de terra da sua rua, deixa o like, se inscreve e manda esse vídeo para alguém que viveu esses anos com você. A prateleira muda, mas aqui a lembrança continua inteira.